Boa noite. Momento passarinheiro. Olá. Boa noite. Olá. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento passarinheiro. Aqui eu ensino técnicas para que você consiga identificar as aves pelo visual e pelo canto, observando todos os dias. Boa noite, Lu, tudo bom? Nossa, que honra! Quanta gente legal! Gente, bom, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E hoje eu vou falar de um tema que assim é bastante intuitivo para a maioria das pessoas, mas na prática acaba sendo um pouco assim deixado de lado, né? E o tema de hoje é identificação de pássaros. Conhecimento é o poder. O que é, né, gente? A identificação de pássaros é uma das partes mais complicadas e desafiadoras da observação de aves, porque, primeiro, nós temos muitas aves. Nossa avifauna é extremamente complexa e diversificada. Ainda bem, né? Isso significa que nós temos muita diversidade e elas são lindas, né? Incríveis. Cada região do nosso país tem uma diferente composição de aves, né? Bom, mesmo sabendo, né, que a ciência cidadã ela é muito importante para os pássaros e muito divertida de fazer por vezes, né? Todo mundo que se interessa pelo assunto tem uma ideia do que é passarinhar, já passarinhou com alguém, já passarinhou às vezes até sozinho, já tentou, né? Tem essa ideia de que é divertido, de que é legal, mas para fazer sozinho não se arrisca, né? As pessoas também costumam saber que a proximidade com as aves e com os ambientes onde elas vivem, onde elas moram, os ambientes naturais, elas também trazem por si só muita satisfação, muita felicidade, né? Uma sensação de como se a gente estivesse fazendo uma terapia. E, e as pessoas elas se distanciaram mesmo muito dos ambientes naturais. E, e isso é uma coisa que a gente tem que resgatar. A observação de aves, gente, além dessas vantagens que eu já falei para vocês, boa noite, ela também tem um benefício de melhorar o foco e a concentração das pessoas, né? Porque, na verdade, o foco, o que que é? É a gente estar o tempo todo, né? Aquele parcela de tempo prestando atenção em alguma coisa de maneira intensa, de maneira profunda. E, na verdade, observar aves nada mais é do que prestar muita atenção. E a gente tem que prestar atenção em todas as variáveis, não somente no movimento que a ave faz, né, no jeito de voar, mas também na silhueta, nas cores, no canto, na postura, dependendo da postura da ave, do pássaro na árvore, pode ser indício de uma espécie ou outra. Por exemplo, a maioria dos passarinhos, eles costumam pousar de maneira ereta nos galhos das árvores. Mas existem alguns passarinhos de algumas famílias específicas que pousam de maneira ereta, quase que encostando o ventre, a barriguinha no tronco principal das árvores. E essas aves também, elas têm um comportamento de procurar alimento meio que em espiral na árvore, elas procuram alimento entre as cascas das árvores, né? Procuram ali os insetos,
as larvinhas, e essas aves são os arapaçus. Então, essa é um bom exemplo de como a gente ter ideia do que é um passarinho, como um canarinho, ou como um pardal, ou como um joão de barro, um sanhaço, e o que é uma postura de um passarinho que, na verdade, é um arapaçu. Então, gente, assim, se vocês virem um passarinho que está pousado dessa maneira num tronco de árvore, vocês vão saber que é um arapaçu, né? E os arapaçus, por sua vez, eles podem ser confundidos, às vezes, por um pouco pela postura, pela cauda rígida, com outras aves até que não nem são considerados passarinhos, porque não são passeriformes. Por exemplo, os pica-paus. Os pica-paus eles têm algumas semelhanças aí com os arapaçus, mas são aves bem diferentes em vários aspectos, tá? Inclusive, eles também podem procurar alimento dessa maneira que eu falei, né, rodeando os troncos principais, mas eles têm várias diferenças aí para a gente prestar atenção. E, gente, saber esse tipo de detalhe faz toda a diferença para a gente ter segurança na identificação. E eu sempre falo, gente, que essa segurança na identificação, ela vem quando a gente consegue fazer um diagnóstico. O diagnóstico, gente, é muito mais do que olhar e tirar uma conclusão. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma somatória de variáveis para chegar numa determinada conclusão. Eu sou muito acostumada e gosto muito, aliás, de diagnóstico, porque eu sou veterinária, né? Então eu sou acostumada, eu fui treinada a ficar somando pistinhas, para chegar numa determinada conclusão. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e gosto de treinar as pessoas para fazerem isso é somar variáveis para chegar numa conclusão. Então, a identificação de aves ela é muito mais do que assim uma bola de cristal ou se apoia numa ou só em outra variável. É justamente prestar atenção em várias coisinhas, no som que elas emitem, na maneira de voar, na forma como elas empuleram, se elas ficam mais nas árvores, no topo das árvores, na parte média das árvores, se elas ficam mais no chão, o tipo de alimento que elas consomem, se elas preferem as frutinhas ou se elas dão aquele voozinho para capturar um inseto, que aí é chamado um comportamento aí de flycatcher, até, é um termo em inglês, gente, mas nada mais do que voar para capturar. Isso daí é muito comum nas aves como os tiranídeos, traduzindo aí, né, a família tiranida, mas traduzindo aí seriam o quê? Os bentivis, os bentivizinhos, as tesourinhas, as helênias, né, ou as guaracavas, né, melhor dizendo. Então, gente, é super importante vocês terem essa, essa, essa ideia, tá? E, gente, exercer esse foco, essa atenção plena em tudo que o bicho está fazendo, tudo que a ave está fazendo, o passarinho está fazendo, como está empolerando e tudo mais, isso daí é uma maneira da gente exercitar a tal de atenção plena. Não sei se vocês já ouviram falar num conceito muito em alta hoje em dia, muito chique, aliás, que é o tal do mindfulness, que é a atenção plena. E a observação de aves permite, é uma maneira maravilhosa da gente praticar esse mindfulness para aumentar o nosso foco. Né? Não tem como a gente observar aves sem prestar muita atenção em todos os detalhes. A gente tem que realmente estar imerso, mergulhado numa situação, né? Não, gente? E a gente vai prestar atenção também nas cores, né, gente? Nos cantos, na forma dos pássaros construírem seus ninhos e até nas interações aí de parasitismo. Ô, Alex, obrigada, viu, pela atenção, pelos parabéns, vale muito para mim. Gente, o Alex é um super amigo, moderador maravilhoso do eBird, sempre aí trabalhando pela ciência cidadã. Ele também é guia de observação de aves. É maravilhoso passarinhar com ele, gente. Pessoa super legal mesmo, viu? Mora no meu coração. Gente, então, aí eu me distraio muito fácil.
Então, gente, é super importante prestar atenção também, né, nessas interações das aves, nos parasitismos e até outras coisas super legais da gente prestar atenção, como elas, às vezes, atacam umas às outras, né. Vocês já notaram como os bem-te-vis, os siriris, eles são super valentes, como eles vivem dando pau aí no carcará, no carrapateiro, né, por aqui eu vejo sempre. E as tesourinhas também, as tesourinhas que estão bem ativas aqui na região, elas estão sempre dando pau nos carcarás, no gavião carijó, né, gente? Isso é muito legal da gente observar, né? Mas afinal, o que que impede, né, você, de ter acesso a esse universo de oportunidades, de terapia, de diversão, de conexão com o ambiente natural, com as aves, né, colaborando com a preservação dos pássaros, dos ambientes, né, o que que impede? Na verdade, gente, a resposta o que impede é a falta de conhecimento suficiente para dar, na verdade, para vocês essa segurança. A gente precisa ter segurança, né? Imagina a gente fazendo alguma coisa, que a gente não se sente seguro, que a gente acha que está fazendo errado, que a gente pensa que no final está fazendo um desserviço, ao invés de um serviço. Isso é chato, né? E é importante da gente ter essa segurança. Bom, ok, né. E como que a gente pode adquirir esse conhecimento, né? Existem várias maneiras da gente estudar as aves, existem maneiras super confiáveis, lugares bem legais para a gente estudar. Ai, a Luciana está falando: "Muito legal, pois além de prazer", está falando da passarinhada, né. Pois além de prazer de fazer observação de aves, podemos exercitar nossa mente. Exatamente, Lu, exatamente. A gente exercita de uma maneira prazerosa, de uma maneira gostosa. E uma coisa que eu tenho dito muito e incentivado muito as pessoas hoje em dia, é justamente para elas observarem na casa delas, porque ainda não é tão seguro para a gente estar saindo a todo tempo. E mesmo que a gente saia, né, e com todos mantendo, né, todos os protocolos de segurança, a gente não consegue sair na realidade na frequência que a gente precisa, né, gente, que o nosso coração precisa, que a nossa mente precisa, para a gente justamente conseguir ter esse efeito, né, de terapia, de se editar, de dar aquela espairecida na mente, né. Eu tenho, gente, esse hábito de passarinhar diariamente, todo dia eu faço as minhas passarinhadas, ainda que curtinhas, observo as aves, faço as minhas listinhas no eBird e eu recomendo e indico para que todos façam, né. Tanto é que hoje eu só trabalho com observação de aves e, na verdade, eu só ensino observação de aves. No meu propósito é passar esse conhecimento para que toda pessoa seja capaz de observar as aves na casa dela, no município dela, num local que seja perto, acessível, que ela possa fazer isso todo dia, que ela possa ter esse benefício que eu tenho de poder ter essa terapia, essa autoajuda também pode se chamar assim, né? Diariamente à minha disposição. E eu sei que fazendo isso também eu estou valorizando os ambientes naturais, valorizando as espécies. Aqui na minha região, por exemplo, eu observo muito as aves num rio que tem aqui bem pertinho de casa. E eu noto que as pessoas elas ficam curiosas, elas ficam lá olhando o meu comportamento, né, me observando, olhando o meu comportamento, que eu fico parada lá na ponte com o meu binóculo, fazendo minhas listinhas. Aí elas ficam assim curiosas, mas que você está fazendo, né? Hoje não, elas já falam logo assim, hoje eu não vi capivara aí não, viu? Imagina, eu que agradeço, Alex, super agradeço pelo seu carinho. Aí as pessoas ficam curiosíssimas, aí eles falam assim: "Não, olha, hoje você deu azar, porque a capivara não está aqui não". Aí eu assim, poxa, as pessoas elas só conseguem ter olhos, né, para essas espécies maiores, né, assim, e aí eu explico: "Não, eu estou fazendo observação de aves", e as pessoas ficam olhando assim: "Observação de aves, como assim, né?".
as aves estão aí, eu vejo os passarinhos, aí como começa a explicar um pouquinho, eles começam a se soltar. Ah, porque outro dia eu vi um gavião, outro dia eu vi um passarinho que cantava assim, ou que cantava assado, aí já começa a dizer também as desgraças, né? Ai, porque o meu vizinho tem um passarinho na gaiola e é um curió, ou então é um trinca-ferro. Aí eu falo, ai, que chato, né? Ruim. Não precisa ter um passarinho na gaiola, né? Poxa, você já experimentou colocar uma bananinha, um mamão, para ver que espécies bonitas que vão aparecer, né? Que vão se aproximar. Não precisa prender o bichinho, a pessoa, né? É verdade, é assim, não precisa. E dessa forma, aos poucos, a gente vai colocando uma sementinha de um pensamento diferente, né? De um amor mais maduro, que cultiva ter a presença das aves, ter as aves perto da gente, mas não prender, não aprisionar, né? Essa cultura do brasileiro é muito importante da gente mudar, né? O conhecimento, gente, é o poder justamente porque se a gente não conhecer, não saber como é que aqueles bichinhos funcionam e tudo mais, como que eles vivem, do que eles precisam, como que a gente vai poder preservar ou mesmo mudar a mentalidade das pessoas que estão ao nosso redor. Então, é por isso que o conhecimento ele é tão importante. É impossível, né, da gente proteger e cuidar de algo que tão pouco a gente conhece, né? E é justamente por esse motivo, né, gente, que enquanto a massiva quantidade de técnicos, né, levam as pessoas para observar aves, e não tem nada de errado com isso, aliás, eu super indico que vocês façam, mas a minha abordagem ele é um pouco diferente. O meu foco é ensinar as pessoas comuns, as pessoas como você, que ama a natureza, que ama a observação de aves, que ama os passarinhos livres, poderem praticar essa atividade na região de vocês, na casa de vocês, fazendo bem para vocês e para as aves também. Né? Porque dessa maneira a gente está valorizando o rio. Eu valorizo o rio que eu tenho aqui, porque eu sei que o rio é super importante para essas espécies. E quando eu estou fazendo isso, eu estou, de certa forma, né, e de toda forma, valorizando o rio e aquelas espécies, e as pessoas notam isso. Aos poucos a gente vai plantando isso, gente. A gente tem que ser semente. Bom, e o melhor dos mundos, gente, é fazer os dois, né? É observar as aves na nossa casa sempre que possível, sempre atraindo as aves, e quando a gente pode, a gente dá uma escapadinha, viaja, faz aquela viagem deliciosa com um guia de observação de aves local, e aí a gente pode registrar espécies diferentes dessas que a gente registra diariamente na nossa casa, né? E eu acho tão interessante, gente, porque às vezes, oi, Nancy, boa noite. Eu acho tão interessante. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Muitas vezes a gente sai para viajar, vai para outro lugar, passarinhar, registrar espécies novas, diferentes. Só que quando a gente está assim, ó, sei lá, mais de uma semana afastado do nosso cantinho, do lugar que a gente passarinha todo dia, que a gente observa aves todo dia, a gente sente meio que uma saudade, uma falta, fica pensando, uma curiosidade assim, puxa, como será que as minhas avezinhas estão lá, né? Será que já teve alguma outra migratória que chegou? Será que já alguma ave que eu estou acompanhando, de repente um ninho, né? Será que aquele filhotinho já nasceu? Será que aqueles beija-flores ainda estão frequentando o meu bebedouro, né? Às vezes a gente sai e não tem ninguém para cuidar desses detalhes, e a gente fica também com o coração apertado, né? Será que eles estão conseguindo se alimentar em outros locais? Então, isso daí é uma coisa, é um sentimento muito curioso, assim, que a gente adquire quando a gente tem esse hábito de observar as aves na nossa casa, no nosso município, né? E aí, gente, o que acontece é que ninguém ensina observação de aves com a riqueza de detalhes sobre as famílias, sobre as aves, como a gente precisa saber. É difícil, gente. Eu ensino isso, mas é um ensino assim, é muito detalhado, bem
completo mesmo esse curso que eu dou, eu faço é mais de um ano, gente, de curso, com aulas semanais, aulas grandes, mas a turminha gosta muito, porque são informações que a gente não encontra em qualquer lugar, né. E é super importante da gente conseguir fazer esse acompanhamento, esse estudo, e ver acompanhar o crescimento das pessoas, né, o comportamento delas, né. E o meu foco é realmente no conhecimento, né, porque eu acredito de verdade no potencial que as pessoas têm, se elas têm uma paixão, se elas têm paixão pelos passarinhos, pelas aves, se elas de verdade gostam daquilo, elas vão fazer as aulas com o maior prazer, elas vão entender, elas vão gostar, elas vão estudar por fora, vão conseguir fazer coisas incríveis. É muito legal. Eu tenho um aluno, gente, que é o Marcos Lisboa, que eu admiro muito ele, assim, sabe, porque ele muitas vezes me pareceu uma pessoa muito, que ficava sempre se diminuindo, e eu percebi que a observação de aves trouxe para ele um conhecimento que ele está conseguindo compartilhar com as pessoas lá no município dele. Ele está trabalhando junto com alguns projetos, algumas pessoas já enxergam ele como uma autoridade em observação de aves, procuram ele para identificar certas espécies, e isso tem sido muito, muito rico para ele. E para mim tem sido muito, muito bonito, muito importante, muito gratificante de ver esse desempenho, esse crescimento dele, né? Essa melhora, assim. E, gente, dá para vocês terem um bom conhecimento aí, estudando todo dia, para saber os cantos, para saber os formatinhos, né, as silhuetas, as cores das aves, né? E, gente, se vocês estão pensando que esse tipo de conhecimento técnico é ensinado na faculdade, gente, eu vou falar para vocês que não é. Na faculdade, a gente tem vários conhecimentos que embasam a gente para receber esse tipo de informação, mas o conhecimento específico não é fornecido. Na faculdade de biologia, eu acho que talvez eles aprofundem um pouco mais, mas na de veterinária, com certeza não. Porém, né, gente, é como eu falei para vocês, se a gente tem paixão, a gente vai atrás do conhecimento, a gente vai ter por onde saber, né. Então, como eu estava dizendo, gente, a faculdade ela mostra os caminhos, né, para encontrarmos as informações e, é claro, né, fornece um embasamento científico bem sólido, mas nada disso é essencial, né. O essencial mesmo é ter acesso ao conhecimento de forma fácil de entender, bem explicado e agradável para o consumo, né, bem ilustrado, recheado de curiosidades e fatos interessantes. Na internet, a gente encontra diversas formas, né, de adquirir esse conhecimento sobre as aves, né, em sites como o Wikiaves, como o eBird, como o Birds of the World, né? O Wikipédia mesmo tem bastante informação. Eu não gosto muito, não é tão confiável o Wikipédia, tá, gente? Eu prefiro o Wikiaves umas 100 vezes mais, tá? Se for procurar informação específica sobre passarinho, procura o Wikiaves, que é sucesso total, tá? É muito bom para a gente pegar, ter ideia das fotos, também ter ideia dos sons, dá para a gente baixar, gente, os sons lá no Wikiaves, tá? Mas essas informações da internet, normalmente a gente não encontra aí de maneira muito organizada, nem numa sequência lógica, né, que forneça aí uma maneira de aprendizado rápida, né, nem tão produtiva, nem tão prazerosa também. Por isso que é legal da gente ter acesso a um curso que ensine isso, que tenha um grupo de pessoas que estão com o mesmo propósito, estudando a mesma coisa, né, de uma maneira sistemática, de uma maneira prazerosa, de que um ajuda o outro, né? E aí acontece aquela coisa, quando a gente tem a informação dessa maneira, né, é como se as peças do quebra-cabeça, aqueles montinhos de peças que a gente foi agregando, elas fossem capazes de se unir a ponto de formar aquela imagem completa, né? E é isso que a gente precisa para conseguir passarinhar e observar aves de forma independente. É uma delícia, gente, passarinhar sozinho, com aquele sentimento, né, de estar contribuindo para o bem-estar e preservação das aves, dos seus ambientes, né.
E através da postagem de fotos no eBird, né, e no Wikiaves, ou fazendo as listas mesmo no eBird, que você estará fazendo com satisfação e com um sentimento bom, né? Exatamente por você estar conseguindo, por você estar tendo condições de saber qual a espécie é, né? Pois realmente você está sendo capaz de reconhecer as silhuetas, as posturas, as marcações de campo, os cantos, né, os chamados e os comportamentos. Então, gente, é isso. Tem que estar sempre observando, tentando fazer as listinhas, estudando um pouquinho, né? Bom, conhecer as espécies, gente, é esse nível de detalhes, né? Você pode estudar bastante em livros ou em conteúdos na internet, né? E isso daí é bem legal. Ou pode entrar para o meu curso também, que vocês vão gostar bastante, tá? O curso já transformou vários amantes da natureza e passarinheiros iniciantes em verdadeiros sentinelas das aves locais, gente. São pessoas que estão sempre ali monitorando as aves que aparecem na região deles. E já obtiveram excelentes colocações lá no ranking por estado do eBird. Vocês sabiam, gente, que o eBird ele faz um ranqueamento, né, das pessoas em relação a duas variáveis. Uma delas é o número de espécies observadas no ano, né? Você pode escolher no ano ou em todos os tempos. Então, em quantidade de espécies diferentes, né, no ano, ou então em quantidade de listas enviadas naquele ano também, tá? E eu tenho vários alunos que já conseguiram bons resultados, bons ranqueamentos lá, principalmente em quantidade de listas, porque realmente eles acabam virando uns monstrinhos da lista, eles ficam viciados em fazer listas, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem o César Caleiro, o Rafael Baldi, a Teca Rezende e a Lívia Queiroz, né, que tem ótimas colocações lá no eBird, fazendo as listinhas deles todo dia, e eles estão super realizados assim com a observação de aves, gente. Aí em Santa Catarina também eu tenho a Clarice Odebrecht e o Otávio Ernesto, que observam as aves lá na região deles. Eles têm excelentes colocações também. Estão adorando fazer essa modalidade aí de observação de aves todo dia. E não é dizer, gente, que são pessoas que tinham uma experiência grande com observação de aves, não. Eram pessoas que justamente elas gostavam bastante de observação, mas tinham aquela insegurança, tinham medo de repente, ao invés de estar fazendo um serviço para a ornitologia, né, para a ciência cidadã, eles tinham medo de estar fazendo um desserviço, de estar colocando ali uma espécie errada, de estar fazendo uma coisa errada, então eles tinham medo, mas eles sempre gostaram muito. Então agora eles têm essa condição de fazer essas listas diárias e compartilhar isso com várias pessoas da família, né? Tem a Simone Arruda também lá no Mato Grosso do Sul, que ela faz as listas dela praticamente diariamente. E ela faz diariamente, na verdade, e ela tem muita lista lá. Ela é uma das primeiras colocadas em quantidade de listas, gente, de tão viciada que a Si ficou. Gente, de fato, o hábito de fazer listas todo dia é a principal atitude para que você aprenda, mas ter segurança suficiente, né? Para ter essa segurança, você precisa conhecer um pouquinho as espécies, saber como é que elas são organizadas, ter uma ideia boa de qual que é a lista base de espécies do seu município ou da sua casa, mais especificamente, né? O que será que é mais provável de aparecer na casa de vocês, no município de vocês? Isso daí facilita muito já a nossa triagem das aves, para a gente ter aí uma segurança de qual espécie que a gente está observando, né? Gente, não só isso, a gente precisa ter também uma mentalidade adequada, uma mentalidade certa, que não é aquela que as pessoas é, voluntariamente acabam tendo, né? De ficar comparando suas fotos com fotos de fotógrafos ou com fotos muito editadas das pessoas que a gente vê tanto nas redes sociais quanto nas plataformas de ciência cidadã. E quando que na realidade, gente, não
para registrar uma espécie, a gente não precisa de uma foto perfeita, a gente só precisa de uma foto que seja possível fazer a identificação correta da espécie, tá? E isso daí é também chamado de registro, porque dá para identificar a espécie. E lá naquela foto, né, tem o horário certinho, você sabe exatamente onde que tirou a foto, tem o horário exato. Então, essas informações elas já são suficientes para atender aí a ciência cidadã, né? E então essas questões de mentalidade também são muito importantes, são informações que normalmente a gente não encontra em lugar nenhum, né, ninguém vem ensinar esse tipo de coisa, tem que ser alguém que já passou por poucas e boas aí na estrada da observação de aves e tem experiência para poder compartilhar com as pessoas que estão iniciando e que querem fazer um trabalho legal, né, querem ter resultados interessantes, né. E é isso, gente. Bom, para quem quiser participar do meu curso, eu acabei de fechar uma turminha, mas quando eu tiver novas vagas, eu aviso vocês, tá bom? Por aqui devo sempre avisar, né. Ai, gente, sou apaixonada por ave, não tem como, né. Gosto muito também dos outros bichos, sempre gostei, mas as aves, de verdade, sempre foram minha paixão, né. E sempre que eu consigo, gente, converter alguém, né, que tem algumas pessoas que gostam muito de ave também, mas, algumas, elas têm aquela cultura de manter um passarinho preso numa gaiola, né, gente, isso daí, me deixa chateada, porque, poxa, a maior virtude de uma ave é a liberdade, né, elas podem voar, imagina como deve ser maravilhoso voar, né. E aí, às vezes, eu consigo conversar com essas pessoas e consigo mostrar para elas que existem outras formas de ter as aves, né, que não seja ter presa numa gaiola, que seja ter por perto, de ter a companhia delas, né, que é muito mais valoroso, muito mais prazeroso também, e dá menos trabalho, né, só dá prazer, porque ficar cuidando de bichinho na gaiola dá trabalho, dá custo, além disso, também às vezes prende as pessoas. As pessoas às vezes, precisam ou querem passear, viajar e não tem com quem deixar o bichinho que está preso. Eu entendo, gente, que são maneiras realmente diferentes de gostar, mas eu estou sempre, conversando aí com algumas dessas pessoas e quando eu consigo trazer a pessoa para a observação de aves, eu fico muito, muito, muito satisfeita. Na realidade, muitas pessoas não sabem nem o que que é playback, né. Então, bom, o playback, gente, nada mais é do que uma das técnicas, uma das formas de atrair as aves. Para que que uma pessoa quer atrair a ave? Quer atrair a ave para que ela chegue mais perto, para que dê condições melhores de fotografia, por exemplo, tá? Mas acontece, gente, que o playback é um recurso que ele deve ser usado com muita moderação, com muita parcimônia, com muito cuidado. Por quê? Porque vocês já pararam para pensar por que que um passarinho ele responde ao playback? Por que que ele, para de fazer o que ele está fazendo para ir atender ao playback, que nada mais é do que você colocar o canto, né, ou o chamado de uma espécie para que ela se aproxime? Então, na realidade, gente, elas se aproximam, né, elas param de fazer o que estão fazendo para se aproximar do playback, porque elas imaginam que aquela voz parecida com a delas é de um rival, de um outro indivíduo que está se aproximando do seu território. E, gente, o território do pássaro é como se fosse o patrimônio do pássaro, é o que o pássaro tem de mais valioso. Tudo que o pássaro tem é o território. Então, se um pássaro perde o território, ele perde a ele perde aquela fonte de alimento que ele sabe exatamente onde está, ele perde a fêmea dele, que ele sabe que está ali por perto. Então, é como se ele perdesse a casinha dele com tudo que tem no território. Então, os pássaros eles ficam o tempo todo vocalizando e defendendo, protegendo aquele território deles, né? E eles fazem isso cantando. E quando alguém chega lá com um som
né, o mesmo som que aquela espécie emite, né, o mesmo cantinho ou vocalização, ele vai vir, se aproximar para saber quem é, ou às vezes para brigar ou para cantar mais alto para espantar. E é nesse momento que as pessoas se aproveitam, né, para fotografar e tudo mais. Acontece que, como vocês perceberam, é uma técnica invasiva, porque a gente acaba com essa manobra tirando a ave do que ela está fazendo para o estímulo artificial, que não é verdadeiro. E isso pode deixar a espécie vulnerável, às vezes com o ninho vulnerável para um predador, ou às vezes pode tirar até uma fêmea de um processo de incubação, ou outras vezes pode perturbar tanto aquele indivíduo, aquela espécie, que às vezes abandona o território ou abandona o ninho somente por conta de um excesso, né, no abuso dessa ferramenta de atração das espécies. Então, gente, eu realmente não recomendo que as pessoas que não têm muita prática saiam por aí usando de maneira principalmente indiscriminada ou abusiva esse recurso de colocar o cantinho da ave para que ela se aproxime, que é o tal do playback, tá bom? Fico muito contente quando eu vejo que algumas pessoas estão começando a guiar ou algumas estão começando a observar e que novas áreas estão sendo, né, disponibilizadas para essa prática tão importante para a conservação das nossas espécies. Porque, como eu estava dizendo mesmo, o tema da live de hoje é o conhecimento é o poder. Então, se as pessoas conhecerem as espécies, se elas valorizarem as espécies, elas vão valorizar também os ambientes. Aliás, né, gente, cabe aqui um outro comentário muito pertinente, que observação de aves, para mim, ela não é só, ela é muito, muito mais do que um hobby, é, na verdade, um estilo de vida, porque as pessoas que observam aves com regularidade, que elas realmente acabam se apaixonando pelas aves, elas se importam pelos ambientes, pelas casinhas das aves, elas se importam pelo que está acontecendo com o meio ambiente, e elas acabam tendo uma série de atitudes que colaboram para a proteção das matas, do ambiente, né, para o uso consciente da água, para o destino correto do seu esgoto, para a separação de lixo reciclável, lixo orgânico, são todas práticas que a gente acaba fazendo, tudo por conta desse amor tão forte que a gente acaba sentindo pelas aves quando a gente as conhece. Quando a gente as conhece muito bem, não tem, gente, é impossível de não se apaixonar por elas e querer fazer de tudo pelo melhor por elas e para elas, de verdade. Temos guias, os guias eles têm um trabalho muito, muito valoroso aí com as pessoas para mostrar esse Brasil lindo, né, gente? Gente, Goiás é um lugar que eu estive somente uma vez, infelizmente, que foi na época da minha lua de mel. Foi um dos primeiros lugares que eu passarinhei. Então, foi um dos primeiros lugares que eu passarinhei, Goiás, gente, ali na região da Chapada dos Veadeiros. Nossa, como aquele lugar é encantador, né? Como é lindo. E eu me lembro bem que uma das espécies que me marcou muito, porque eu vi essa espécie em várias situações diferentes, e ela é muito, como é que eu vou dizer? É muito simpática e ela pousa, né, para a gente ver e para a gente conversar, para a gente observar, é a ariramba de cauda ruiva. Eu tive a felicidade de vê-la várias vezes lá. Eu acho muito legal isso também, gente, de conseguir encontrar com pessoas de várias regiões do Brasil. Isso é muito gostoso, dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo por aí. Das espécies migratórias é uma das coisas mais legais, porque a gente consegue quase que acompanhar a movimentação delas, né? Isso é muito bacana. Gente, vocês já perceberam aí o andorinhão do temporal, bem-te-vi rajado. Olha aqui o comentário do Gleidson,
Que legal. Eu desejo que os observadores de aves utilizem o playback com moderação. Eu fico injuriado com o desrespeito que alguns passarinheiro ainda, hein, utilizam essa técnica. É, Gleidson, infelizmente é verdade isso que você está falando. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né. Aliás, gente, aproveitando o gancho aqui do incômodo muito pertinente, né, do Gleidson, essa maneira de passarinhar que eu vivo, ensinando, pregando para vocês, é uma maneira que, na verdade, não usa o playback, né. Vocês vão estar na casa de vocês, observando de um local, eh tranquilo, seguro, que vocês estão no conforto da casa de vocês, e as aves também. E vocês não vão ficar chamando elas, porque elas estão vindo na casa de vocês. E uma maneira bem legal de ter as aves por perto é colocar um comedouro, colocar um bebedouro, coloca uma bananinha, coloca um pouco de alpiste, coloca uma quirela. Não precisa de nada de muito sofisticado, gente, para fazer um comedouro. Um mourão com uma tábua em cima é suficiente. Se precisar, faz um cobertinho. Se não der para fazer um cobertinho, usa de repente, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei uma antiga grade de gaiola pendurada por alguns cordões e eu coloco a fruta ali, coloco uma tigelinha com as sementes, né? Uma tigelinha daquelas mais pesadinhas para eles não virarem. Coloco água à disposição também. Comprei um daqueles chafarizes que funciona com luz solar. Nossa, é perfeito, atrai muito os passarinhos para tomar banho. Muitas vezes, gente, somente de oferecer água, a gente já está ajudando muito as aves e elas se aproximam e vêm bem perto para buscar água, porque assim, agora choveu um pouco, mas nessa seca, gente, muitas vezes as aves não têm uma opção de água para tomar, nem para tomar banho, e elas são muito limpinhas, né? Elas são muito asseadas, elas gostam de se banhar. Sim, Gleidson, esse assunto é muito sério mesmo. Mas para passarinhar perto de casa, gente, não precisa de incomodar as aves, os pássaros, pode deixar eles quietinhos lá, se alimentando nos restaurantes que a gente oferece para eles, né? Sem ter que ficar colocando playback para chamar eles. Dá para também treinar com bastante tranquilidade as técnicas de fotografia, dá para conhecer bem o seu equipamento num lugar seguro, que ninguém vai roubar a sua máquina, você está na sua casa, não é não? Então é tudo de bom, gente, é tudo de bom aliar essas duas formas, né? A passarinhada em casa e a passarinhada de viagem, que a gente vai viajar aí para onde o Gleidson está guiando, né? Não, Gleidson? Olha só o Douglas, o que eu mais gosto é de descobrir e ver quantas espécies tem tão pertinho de mim. Nossa, Douglas, esse daí é um exercício maravilhoso, né? Um exercício de uma descoberta. Isso também quebra meio que um tabu das pessoas, né? A maioria das pessoas, principalmente quando elas moram nas grandes cidades, elas têm uma ideia errada de que lá não tem passarinho e de que não tem uma variedade, quando na realidade tem. A gente sempre acaba tendo algumas surpresas, como recentemente um amigo meu, o Flávio, que mora ali na região da Zona Leste, ele postou um tucano que ele viu ali na região dele. E não é usual, mas acontece. E, gente, só quem realmente está observando todo dia que consegue ter essa visão. Sem praticar dessa maneira, a pessoa não consegue ter essa visão de que as listas de espécies não são iguais, de que tem uma variedade de verdade, sim, que há uma variação na avifauna por conta da migração das espécies. Então, são informações que as pessoas adquirem praticando, por isso que eu sempre faço esse apelo, gente, pratique, faça listas no eBird. Aliás, eu estava aqui, Steve, dando dicas para as pessoas não se sentirem inseguras ao fazer as listas no eBird. Tem que estudar, tem que conhecer, né? Vocês podem procurar os conhecimentos aí na internet ou podem fazer o meu curso, que eu ensino tudo lá direitinho. Plante árvores também. Aqui em casa tem um jambeiro que tem passarinho o ano todo. Exatamente. E a fruta do sabiá, que é um arbusto
tão fácil de plantar, tão atrativo para as aves, é sanhaço, é sabiá, é a cambacica mesmo, quando ela está em flor, vem muito beija-flor, não é verdade? Beija-flor, cambacica. Olha, é difícil, né? É difícil de explicar uma coisa quando as pessoas elas têm essa resistência em começar, em fazer, mas é tudo de bom. Dá para fazer, gente, uma lista base para o município de vocês. O Meli, ele já, você coloca ali a localidade, pede as espécies mais prováveis e ele te dá uma lista do que é mais provável aparecer exatamente no lugar onde você está, né? E ele já desconta aí, ou conta, né? Ou inclui ou exclui as espécies migratórias ou aquelas que não têm registro naquela época do ano. Isso é muito, muito, muito bom, gente. Ajuda demais. É só instalar www.ebird.org.br ou então, isso daí é para você se cadastrar, fazer seu cadastro lá no computador. Agora, tem o aplicativo para você baixar também no seu celular. É só você entrar lá na Apple Store ou na Play Store e, dependendo, né, se é iOS ou então se é Android, aí você baixa lá, é de graça. Oi, Rafa! Tudo bom? Rafa, você não morre mais, sabia? Falei de você nessa live. Falei de você e de vários dos meus outros alunos também. Estava falando como é que vocês têm um bom ranqueamento lá no eBird. O pessoal ainda tem muita barreira assim para usar, né? Muita insegurança. Olá, gostei aí, Steve. Pronto, irei baixar sim. Agora sim, vi vantagem, hein? Olha só, se eu te encontrar na próxima live, vou te perguntar de novo, hein, Steve? Quero que você baixe aí esse aplicativo logo, hein? Agora. Você vai gostar, você vai gostar. Você tem já alguma experiência com ave já, né? Eu sei que você tem um ouvido bom, você consegue aí identificar já vários passarinhos aí na sua região. Precisa, gente. Tem pouca gente que está fazendo lista aí, a gente precisa da galera fazendo na geral.